Você já parou para pensar que um dos homens mais importantes de toda a Bíblia simplesmente teve sua linhagem esquecida? Moisés, o libertador de Israel, o homem que falou diretamente com Deus, que abriu o mar, que conduziu uma nação inteira rumo à promessa, teve filhos. Mas aqui está o ponto que quase ninguém percebe. Onde eles estão na história? Por que nomes como Abraão, Isaque e Jacó ecoam através das gerações, enquanto os filhos de Moisés parecem desaparecer nas sombras do tempo? Isso não parece estranho para você? Como alguém escolhido para mudar o destino de um povo inteiro não teve sua descendência continuando esse legado? Existe um detalhe escondido nas Escrituras, um episódio tenso, quase perturbador, que muitos leem rapidamente e não compreendem o peso que ele carrega. Um momento em que algo saiu completamente do controle e que pode ter mudado tudo. E se eu te disser que houve uma decisão, uma única decisão, que quase custou a vida do próprio Moisés, e talvez tenha custado muito mais do que isso? Para entender o que aconteceu com os filhos de Moisés, primeiro é preciso compreender o peso que esse nome carrega. Moisés não foi apenas mais um personagem nas páginas da história bíblica. Ele foi o homem escolhido para enfrentar o império mais poderoso de sua época. Foi aquele que desafiou o próprio faraó, que viu o impossível acontecer diante dos seus olhos, que levantou o cajado e testemunhou o mar se abrir. Ele não apenas conduziu um povo, ele moldou uma nação. Foi através de Moisés que leis foram estabelecidas, que princípios espirituais foram entregues e que uma identidade foi formada. Ele subiu ao monte, falou com Deus face a face e desceu carregando não apenas tábuas de pedra, mas o destino de todo um povo em suas mãos. Agora pense nisso por um instante. Homens como Abraão tiveram seus descendentes claramente registrados. Isaque, Jacó, as 12 tribos de Israel, todos com suas linhagens bem definidas, com histórias que continuam, se desenvolvem e ganham destaque ao longo das gerações. Existe uma continuidade, existe um legado visível. Mas quando chegamos a Moisés, algo parece diferente. É como se a história de repente diminuísse o volume, como se aquilo que deveria continuar simplesmente não tivesse continuidade da forma esperada. Seus feitos são grandiosos, sua liderança é incontestável, sua intimidade com Deus é profunda, mas sua descendência quase não é mencionada. Isso levanta uma pergunta inevitável: por quê? Por que Deus levantaria um homem com uma missão tão gigantesca, permitiria que ele conduzisse milagres tão extraordinários, mas não estabeleceria sua linhagem como continuidade dessa liderança? Será que isso foi apenas um detalhe irrelevante? Ou existe algo muito mais profundo acontecendo nos bastidores dessa história? Talvez o mais intrigante não seja o que está escrito, mas o que parece ter sido deixado de lado. E é exatamente aqui que o mistério começa a se intensificar. Porque, ao contrário do que muitos imaginam, Moisés não apenas teve filhos, como seus nomes foram registrados. Eles existiram, eles fizeram parte dessa história, mas de alguma forma, ficaram à margem dela. Se esse tipo de detalhe que quase ninguém percebe já te fez olhar para a Bíblia de uma forma diferente, já deixa o like agora, porque o que vem a seguir é ainda mais profundo, e pode mudar completamente a forma como você entende essa história. Quando finalmente voltamos nosso olhar para os filhos de Moisés, a primeira sensação é quase desconcertante. Eles existem, mas parecem não ocupar espaço. Seus nomes aparecem sim registrados nas Escrituras, mas de forma tão breve, tão silenciosa, que é como se fossem apenas sombras passando rapidamente pela narrativa. O primeiro deles é Gerson. Seu nome carrega um significado profundo. Estrangeiro ali. Não é apenas um nome comum, é uma declaração. Uma marca de identidade que revela um sentimento de deslocamento, de alguém que não pertence totalmente ao lugar onde está. Isso já nos dá uma pista emocional poderosa sobre o contexto em que esse filho foi criado. O segundo é Eliezer, cujo nome significa Deus é ajuda. Mais uma vez, vemos um nome carregado de espiritualidade, de dependência, de reconhecimento da ação divina. São nomes fortes, significativos, alinhados com a fé que moldava a vida de Moisés. Mas aqui está o ponto que causa estranhamento. Apesar desses significados profundos, apesar de serem filhos do homem mais influente de sua geração, não vemos nesses nomes uma continuidade narrativa. Não há grandes feitos associados a eles.
Não há liderança sendo exercida. Não há protagonismo. Eles aparecem e desaparecem. E isso quebra completamente o padrão que estamos acostumados a ver nas Escrituras. Filhos de grandes líderes, normalmente, seguem caminhos que mantêm o legado vivo. Mas no caso de Moisés, esse fluxo parece interrompido de forma abrupta. É como se houvesse uma presença, mas sem voz. Uma existência, mas sem impacto registrado. E isso nos leva a uma pergunta ainda mais inquietante. O que aconteceu? Será que esses filhos simplesmente escolheram um caminho diferente? Será que houve algo que os impediu de assumir qualquer tipo de liderança? Ou será que existe um evento específico, um momento decisivo, que mudou completamente o rumo dessa história? Porque quanto mais olhamos para esses detalhes, mais percebemos que o silêncio não parece acidental. Ele parece consequência. E talvez a chave para entender tudo isso não esteja diretamente neles, mas em algo que aconteceu antes. Existe um momento na trajetória de Moisés que, à primeira vista, parece pequeno. Um trecho curto, quase escondido no meio da narrativa. Mas quando olhamos com atenção, ele se revela como um dos episódios mais estranhos e perturbadores de toda a história. Moisés já havia sido chamado, já tinha recebido a missão, já estava a caminho do Egito para cumprir aquilo que Deus havia ordenado. Tudo parecia alinhado, tudo parecia sob controle. Mas então, algo completamente inesperado acontece. No meio do caminho, durante uma parada aparentemente comum, o texto revela algo chocante. Deus vai ao encontro de Moisés para matá-lo. Sim, o mesmo Deus que o escolheu, que falou com ele, que o enviou, agora se levanta contra ele. Por quê? O texto não dá muitos detalhes imediatos, e talvez seja exatamente isso que torna tudo ainda mais inquietante. Mas de repente, a cena muda de foco. Zípora, esposa de Moisés, entra em ação de forma rápida e decisiva. Sem hesitar, ela pega uma pedra afiada, realiza a circuncisão do filho e toca os pés de Moisés com o sangue. E então, tudo para. A ameaça desaparece. O perigo cessa. A morte, que estava iminente, é interrompida por aquele ato. Agora pare por um momento e absorva isso. Moisés, o homem escolhido por Deus, quase perde a vida. Não por causa de um erro público, não por causa de uma falha diante do povo, mas por algo que estava dentro da sua própria casa. A circuncisão não era um detalhe opcional. Era um sinal da aliança. Um mandamento claro, estabelecido desde Abraão. Algo fundamental na identidade do povo de Deus. E ainda assim, o filho de Moisés não estava circuncidado. Como isso é possível? Como o homem que carregava a responsabilidade de liderar uma nação inteira diante de Deus negligenciou algo tão básico dentro da própria família? Essa pergunta começa a abrir um espaço desconfortável dentro da narrativa. Porque aqui não estamos falando apenas de um descuido. Estamos falando de uma falha que gerou uma reação direta e imediata de Deus. Uma falha que quase teve consequências irreversíveis. E mais do que isso, estamos falando de um momento em que quem resolve a situação não é Moisés, é Zípora. Ela percebe, ela age, ela corrige aquilo que havia sido ignorado. Isso levanta ainda mais questionamentos. Será que havia um conflito dentro da família? Será que Moisés, vivendo entre os midianitas, acabou absorvendo costumes diferentes? Será que houve resistência por parte de Zípora anteriormente? Ou será que Moisés simplesmente adiou algo que nunca deveria ter sido adiado? O texto não responde diretamente, mas o silêncio fala. E esse silêncio carrega peso. Depois de tudo o que vimos até aqui, uma coisa começa a ficar cada vez mais clara. O problema talvez nunca tenha sido apenas aquele episódio isolado. Aquela quase morte de Moisés não parece um evento aleatório. Pelo contrário, ela soa como um alerta, um sinal de que algo mais profundo já estava acontecendo, algo silencioso, interno, e que não era visível para quem olhava de fora. Porque quando analisamos a vida de Moisés, enxergamos um líder extraordinário diante do público, um homem firme, obediente, corajoso, alguém que enfrentou o faraó, desafiou estruturas de poder, suportou a pressão de liderar uma multidão no deserto. Mas ao mesmo tempo, quando voltamos o olhar para dentro da sua casa, a imagem parece menos clara. E isso nos leva a uma reflexão desconfortável.
Será que Moisés conseguiu sustentar dentro da sua própria família o mesmo nível de obediência e compromisso que demonstrava diante de Deus publicamente? A história não entrega tudo de forma direta, mas os indícios estão ali. Moisés viveu por anos em Midian. Foi lá que construiu sua vida, que se casou com Zípora, que teve seus filhos. E Midian não compartilhava completamente da mesma cultura espiritual de Israel. Havia diferenças. Havia costumes distintos. Havia uma influência externa constante. Agora pense nisso. É possível que, nesse ambiente, algumas práticas tenham sido relativizadas, que certas decisões tenham sido adiadas, que aquilo que era essencial tenha sido tratado como secundário. E é exatamente aqui que o episódio da circuncisão ganha ainda mais força. Porque ele não parece um erro momentâneo, ele parece o resultado de um processo, um acúmulo de pequenas concessões, pequenas decisões que isoladamente podem parecer insignificantes, mas que juntas criam uma ruptura. E quando essa ruptura finalmente se manifesta, ela vem com intensidade. Isso levanta uma hipótese que muitos evitam considerar. Moisés pode ter sido um grande líder para o povo, mas não necessariamente um líder firme dentro da própria casa. E isso não diminui sua grandeza, mas revela sua humanidade. Porque é possível conduzir multidões e ao mesmo tempo enfrentar dificuldades em áreas pessoais. É possível ser referência pública e ainda assim lidar com conflitos internos, familiares, silenciosos. Talvez Zípora não concordasse com tudo. Talvez houvesse tensão. Talvez houvesse resistência em relação a práticas como a circuncisão. E Moisés, em algum momento, pode ter cedido, pode ter adiado, pode ter evitado o confronto. Mas quando se trata de princípios estabelecidos por Deus, não existe neutralidade. E esse é um ponto crucial, porque o silêncio dentro da casa de Moisés pode ter custado mais do que ele imaginava. A ausência de protagonismo de seus filhos, o apagamento gradual de sua linhagem, tudo isso começa a fazer mais sentido quando consideramos que a base familiar pode não ter sido construída com a mesma firmeza que sua liderança pública demonstrava. E isso nos leva a uma das reflexões mais profundas dessa história. Grandes responsabilidades não substituem fundamentos. Não importa o quão alto alguém esteja diante das pessoas. Se aquilo que sustenta sua base estiver comprometido, as consequências mais cedo ou mais tarde aparecem. E no caso de Moisés, elas não vieram na forma de derrota pública, vieram na ausência, vieram naquilo que não continuou, vieram no silêncio. Se essa reflexão está fazendo sentido para você, comenta aqui embaixo. Você acha que foi falha, consequência ou propósito? E se ainda não deixou o like, esse é o momento, porque o que vem a seguir revela algo que quase ninguém percebe nessa história. Se tudo o que vimos até aqui aponta para possíveis falhas internas, agora a narrativa nos conduz a algo ainda mais evidente e impossível de ignorar. O legado de Moisés simplesmente não continuou. E isso não é uma suposição. É um fato observável dentro da própria estrutura da história bíblica. Quando olhamos para outros grandes nomes, percebemos um padrão claro. Abraão gera Isaque. Isaque gera Jacó. Jacó dá origem às 12 tribos. Existe uma linha que se desenvolve, que cresce, que se expande. Uma continuidade que reforça o propósito sendo transmitido de geração em geração. Mas quando chegamos a Moisés, essa linha parece quebrar. Seus filhos não assumem liderança, não conduzem o povo, não aparecem como sucessores, não carregam o peso da missão que o pai sustentou por tanto tempo. E então surge um detalhe que muda completamente a perspectiva. A liderança não foi passada para dentro da sua casa, ela foi entregue a Josué, alguém de fora da linhagem direta, alguém que não era seu filho. Isso não é apenas uma escolha estratégica, isso carrega um significado profundo, porque dentro daquele contexto, a sucessão poderia naturalmente acontecer por descendência, mas não aconteceu. E não foi só isso. O sacerdócio também não foi direcionado aos seus filhos. Foi estabelecido através de Arão e seus descendentes, ou seja, tanto a liderança quanto a função espiritual central foram desviadas da linhagem de Moisés. Isso cria um contraste poderoso. O homem que falou com Deus no monte não teve sua própria casa como continuidade direta dessa missão. E quanto mais olhamos para isso, mais difícil fica tratar como coincidência.
Porque estamos falando de duas estruturas fundamentais sendo direcionadas para fora de sua descendência. Isso nos leva a uma pergunta inevitável. Por que Deus não escolheu os filhos de Moisés? Será que não estavam preparados? Será que não estavam alinhados? Ou será que as decisões tomadas no passado já haviam definido esse caminho? O silêncio continua, mas agora ele é ainda mais revelador. Porque não estamos mais lidando apenas com ausência. Estamos lidando com substituição. Depois de tudo o que foi exposto, chegamos ao ponto mais sensível dessa história. O motivo por trás de tudo isso pode não estar escondido. Pode estar diante de nós o tempo todo. Mas é um motivo que confronta diretamente aquilo que muitos acreditam. A ideia de que legado espiritual é herdado automaticamente. A narrativa de Moisés parece nos mostrar exatamente o contrário. Não importa quem foi seu pai. Não importa o nível de autoridade que alguém alcançou. Não importa quantos milagres foram realizados ou quão próximo alguém esteve de Deus. Nada disso é transferido por sangue. Nada disso é automático. E talvez seja exatamente esse o ponto mais chocante. Os filhos de Moisés não foram apagados por acaso. O que essa história sugere é algo muito mais profundo. Eles não continuaram porque não era sobre herança. Era sobre alinhamento. Era sobre obediência. Era sobre responsabilidade individual. O episódio da circuncisão revela uma falha em um princípio básico. Um detalhe que, para Deus, não era pequeno. Isso mostra que mesmo dentro da casa de Moisés, havia áreas que não estavam completamente alinhadas. Porque aquilo que não é estabelecido com firmeza não se sustenta. Aquilo que não é vivido por completo não se transmite. Talvez os filhos de Moisés não tenham sido apagados, mas apenas não ocuparam o espaço que muitos esperariam. E isso não foi erro, foi princípio. Deus não escolhe com base em herança. Ele escolhe com base em posicionamento. Chamado não se herda. Chamado se responde. E essa é a verdade mais desconfortável de toda essa história. Quando juntamos todas as peças, o que parecia um detalhe curioso se transforma em uma mensagem profunda. Moisés foi um dos maiores líderes da história. Sua jornada foi marcada por milagres, decisões difíceis e uma proximidade com Deus que poucos experimentaram. Ele cumpriu sua missão, deixou um legado para uma nação inteira, mas não estabeleceu continuidade direta através de seus filhos. E isso revela algo maior. O verdadeiro legado não está preso a nomes, mas a escolhas. Os filhos de Moisés existiram, mas não ocuparam o lugar esperado. Porque no fim, não é sobre quem você é filho, é sobre o que você faz com aquilo que recebeu. Essa história não termina com respostas fáceis. Ela termina com um convite. Todos nós estamos construindo algo. Todos nós estamos deixando marcas. E a continuidade disso não depende apenas de onde viemos, mas de como decidimos viver. Se essa mensagem te fez refletir, comenta aqui embaixo o que mais te impactou. E se você quer continuar descobrindo mistérios como esse, se inscreve no canal e ativa as notificações, porque existem muitos outros detalhes esperando para serem revelados.